que não nos cultivamos espiritualmente, não nos cultivamos interiormente. Se nós não nos esforçarmos, às vezes não conseguimos sequer efetuar a leitura de um bom livro. Não conseguimos, pelo menos, comparecer a um templo religioso uma vez durante a semana. Não conseguimos cultivar o hábito da oração cotidiana e tampouco conseguimos realizar a tão necessária introspecção para que melhor possamos nos conhecer. Então Chico, em conversa conosco, dizia que muitos espíritas desencarnados se apresentavam a ele, lamentando o tempo que haviam perdido sobre a terra. Embora o conhecimento da doutrina espírita, se apresentavam a ele dizendo que deveriam ter feito mais, que deveriam ter trabalhado mais, que deveriam ter se dedicado um pouco mais às atividades espirituais, procurando assim criar novos hábitos. E ele, certa vez, também nos disse que os espíritas estavam desencarnando mal. Foi a expressão utilizada por ele. Os espíritas estão desencarnando mal. Por que desencarnando mal? Porque nós temos conhecimento suficiente para desencarnarmos com uma bagagem maior. Nós temos na doutrina espírita conhecimento suficiente para não desencarnarmos mais com tanto comprometimento kármico quanto já desencarnamos no passado, nas múltiplas existências já vivenciadas por nós. E Chico falava: o tempo sobre a terra voa, passa muito depressa. Eu até me recordo de uma conversa que certa vez ele teve com o nosso caro Dr. Dorival Sortino. O Dr. Dorival Sortino, em Santo André, havia construído uma instituição, uma grande instituição assistencial, que estava toda montada, já pronta para funcionar. No entanto, ele se revelava um pouco hesitante, porque o mais fácil é a construção material. Em qualquer instituição espírita, a tarefa mais fácil é a de construir a casa materialmente falando. O mais difícil é a manutenção da casa. E o Chico estava escutando o nosso caro doutor Dorival Sortino, que é um dos benfeitores da doutrina espírita no Brasil. E o Chico disse a ele assim: Dorival, você não deve perder mais tempo.
você deve colocar a instituição para funcionar depressa. A instituição não precisa começar com 50 assistidos. Pode começar com 3, 4, 5, mas deve começar depressa. Naquele momento, o doutor Dorival disse ao Chico: Chico, então agora eu vou trabalhar dobrado para recuperar o tempo perdido. Aí o Chico sorriu e disse a ele: Dorival, você quer saber de uma coisa? Tempo perdido é tempo perdido, não se recupera mais. E de fato, tempo perdido é tempo perdido. Fica para trás. Nós vamos ter outras oportunidades, mas aquele momento evolutivo, ele passa. E se ele não é aproveitado de maneira conveniente, as circunstâncias serão alteradas. Dr. Inácio Ferreira, às vezes, em conversa conosco, ele tem algumas colocações muito interessantes. Certa vez ele nos disse assim: meu filho, o único momento em que Jesus nos pede pressa no Evangelho é quando ele nos pede reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos depressa com os vossos adversários, enquanto estais a caminho. Aí eu perguntei ao doutor Inácio, mas por que reconciliai-vos depressa? Aí ele disse assim: acontece que se nós não aproveitamos a convivência do adversário para promover com ele uma reconciliação, essa reconciliação pode ser adiada por muito tempo. Porque o adversário pode desencarnar. Ou nós ou o adversário. Ele pode desencarnar. Ele vai para uma dimensão espiritual. E nós continuamos com aquele débito com ele. E nós não nos liberamos daquele débito enquanto não nos entendermos. Nós vamos ficar com aquele débito kármico pendente na nossa ficha. E de fato, é o que acontece. Por exemplo, no Lar Espírita Pedro e Paulo, onde nós temos lá as nossas sessões de psicografia, aos sábados e aos domingos, é muito comum nós recebermos lá a visita de filhos que querem um contato com os pais desencarnados. E às vezes os filhos dizem assim: eu gostaria de uma mensagem de minha mãe, ou gostaria de uma mensagem de meu pai, para saber se a minha mãe me perdoou, ou para saber se meu pai me perdoou. Porque quando a minha mãe desencarnou, eu estava há mais de anos sem conversar com ela. Ou quando meu pai desencarnou, eu estava há muito tempo sem visitá-lo. Vejamos como são as coisas. Nós achamos que não, mas a nossa consciência pesa. E nós não temos paz. Por isso é que Jesus nos solicita:
reconciliai-vos depressa